medo e raiva são as emoções mais... Não, eu ia falar mais populares, mas não são mais populares. Mas é o que, sei lá, as pessoas mais têm dificuldade Comuns, de né? lidar, né? Assim, e é o que faz com que elas vão para depressão ou para ansiedade. Então, acho que são emoções importantes da gente conversar, né? Uhum. Seria a E que causa mais porque dor? somos pessoas raivosas também. Não, não temos raiva. Eu não sinto raiva nenhuma. Ó o coelho, fofinha. Bruno, ô fofinho. Bruno, ô coelhinho. Tá bom, aham. Aham. E aí não minto também, não minto. É, Ah, né? Bruno, ô mentiroso. ninguém mente, todo mundo é honesto e sincero. E aí, você quer começar? Você quer que eu comece? O que que você prefere? Tá, na verdade, a gente já começou isso aqui, já tá gravando faz tempo. Mas você quer, vamos começar de um jeito oficial, né? Depois De um você jeito oficial. corta. É. Vamos lá. Olá, eu sou a Cíntia Cruz. Quem tá aqui comigo? Bruno De Mauro. E vamos lá falar sobre raiva. Raiva e medo são as emoções, né, Bruno, que mais geram sofrimento, angústia nas pessoas, e até por isso a gente escolheu falar sobre essas duas emoções que são tão impopulares. Impopulares, posso falar assim? Acho que sim, porque a gente vê como algo negativo, né? As duas eu acho que a gente vê como bem negativo, né? E o nosso papel aqui é desconstruir também um pouco dessa ideia do quão negativo é, porque as emoções são importantes para a nossa sobrevivência, nossa evolução como pessoas, e a raiva, por mais incrível que pareça, tem um porquê, tem o seu valor. Então vamos começar explicando o que é raiva. Eu sei que vocês, todos nós sentimos raiva, a gente sabe o que é sentir raiva, mas qual que é a definição de raiva, de onde vem essa emoção, enfim. A raiva está entre as nossas 5 emoções de base, falamos isso já no episódio sobre o medo, então é medo, raiva, alegria, tristeza e nojo ou aversão, que são as nossas 5 emoções de base. E isso não é um consenso, Bruno, entre os cientistas, os pesquisadores das emoções, né? Eu sigo essa linha, que é muito baseada no que o Damasio defende, o Paul Ekman, que são pesquisadores que eu gosto, mas enfim, tem algumas mudanças aí, tem o pessoal, inclusive, se eu não me engano, da Irlanda, uns pesquisadores que já mudaram um pouco, eles reduziram para 4 ou 3, enfim. E as emoções são as nossas reações químicas relacionadas ao que acontece dentro da gente ou fora da gente. Então, é o seu corpo reagindo às coisas que acontecem ao seu redor e dentro de você. A raiva é uma delas. É uma reação química. Quando você sente raiva, Bruno, me fala o que você sente no teu corpo. Olha, hoje eu te mandei um áudio porque eu senti raiva de algo que aconteceu, que eu não vou dizer aqui o porquê, mas eu vejo como essa coisa está tão sólida em mim, o que eu vejo é que eu senti, eu não digo adrenalina, mas eu acho que energia. Eu senti energia, eu não queria ficar sentado, eu queria andar, eu queria ir para um lado para o outro, e não era nada explosivo, era só energia, só não podia ficar sentado. O Não. incômodo, né? Assim. E quando a gente está incomodado, a nossa respiração fica igual. Olha, eu não reparei, mas eu acho que minha respiração ficou ofegante, ficou forte. Ficou bem marcado esse sentimento quando aconteceu, porque faz pouco tempo que isso aconteceu, então a memória está bem fresca. Sim, ficou um sentimento. A gente tem que rir para acalmar um pouco a raiva. Sim, a respiração fica mais Exatamente. forte, né? Então vamos lá, gente. O medo é a reação do teu corpo para quando acontece algo que de alguma maneira você julga injusto, hostil ou frustrante. Então, quando eu quero uma resposta específica do meu chefe, eu não tenho, eu não consigo, ou de alguém do trabalho, né? Que são os casos que meus pacientes trazem muito. Eu tô com uma expectativa de um resultado, eu não tenho aquele resultado, a pessoa não age daquela maneira, eu fico, né? Fico com raiva. Quando alguém me ataca diretamente e eu sinto que eu tenho que me defender, eu não tô com medo, né? Eu percebo que eu posso dar uma resposta à altura e tal, isso é movido pela raiva também. E questões de injustiça, sei lá, você está vivenciando alguma coisa e percebe que algo que está acontecendo ali que você acha injusto, então o seu corpo vai reagir. E aí ele reage para o ataque, diferente do medo que vai ali para o teu lugar de paralisia e fuga, a raiva te leva para um lugar de
luta, de ataque. Então, seu corpo se organiza para isso. Se a situação que você estava me contando hoje, que você ficou com raiva, tivesse acontecido presencialmente, essa energia que você fala que sentiu, que deu vontade de levantar e tal, é porque é uma energia de ação. A raiva tem muito isso, ela vai fazer você querer fazer alguma coisa, tipo, dar na cara da pessoa e tal. Hoje em dia, a maioria das pessoas não atacam as outras, mas tem vontade. Então, para atacar alguém, eu preciso ter sangue e tudo aqui nas extremidades, braços e pernas. Então, o sangue se reorganiza, a adrenalina faz com que o meu sangue corra mais rápido. A gente, sabe quando você vai ficando irritado? Você vai respirando fundo, assim, por quê? Porque você tá meio que tentando acalmar, porque seu coração já tá disparando, né? Então, você já deve ter passado por isso na sua carreira. Alguma reunião em que um líder, um gestor ou alguém da equipe é muito hostil, assim, muito grosseiro e tal, com você diretamente, né? E você vai se irritando, você vai sentindo meio que uma coisa na boca do estômago, o coração dispara, aí você percebe que às vezes a bochecha fica vermelha, né? Você vai percebendo o sangue e você vai respirando mais fundo para tentar estabilizar isso, né? Não sei se você se percebe respirando assim, fundo, quando você tá, sabe, você vai se irritando. Se não tivesse acontecido o que aconteceu hoje, eu falaria que eu não lembro. Mas eu sei que sim, eu sei que minha respiração ficou mais forte. Não cheguei a prestar essa atenção se o sangue foi para os meus braços, para as minhas pernas. Eu não senti ainda essa raiva, não foi o ponto de voar, de sentir aquele de voar no pescoço de alguém, foi mais a raiva, estresse, mais por esse lado, mas sim, definitivamente eu presto atenção que a minha respiração ficou mais forte. Eu até fiquei mais quieto depois, porque eu senti que eu tava diferente, sabe? Eu senti que eu tava, tipo, num momento que era, não, agora eu não... Eu falei tudo que eu tinha para dizer, coloquei todo o meu ponto e vou ficar quieto agora para não... Eu acho que é na parte de ofender, né? Porque a gente acaba também perdendo um pouco desse controle e a gente não vai na ação de voar no pescoço de alguém. Então você vai no diálogo e você acaba sendo mais direto e tendo menos filtro pelo que você diz. E também talvez você acabe ofendendo a pessoa sem intenção, né? E assim, nem sempre no diálogo, né? Então assim, a gente vai... Da mesma maneira que nós fizemos no medo, a gente vai falar um pouco dessa raiva na infância, na adolescência e na vida adulta. E aí eu quero amarrar isso que você trouxe na vida adulta, de como os adultos lidam com a raiva, né, diferente das crianças e tal. Mas eu trouxe essa coisa da parte física, porque eu sinto a raiva no meu corpo de uma maneira que no seu corpo provavelmente é parecida, mas tem pontos, assim, diferentes, né? Nem todo mundo sente a raiva da mesma maneira, porque também, enfim, cada organismo é organismo. Mas sempre vai ter essa sensação meio de ficar ofegante e tal. Eu percebo que eu tô com raiva porque meu coração dispara muito rápido. Quando eu me sinto, assim, confrontada ou quando eu me frustro e tal, eu percebo, né? Porque meu coração dispara. Tem outras pessoas que percebem de outra maneira. E aí, quero entrar na infância. Vamos começar já pela parte da raiva na infância? Vamos começar pelo básico. Né, vamos começar pelo começo. Na infância, a criança, conforme a cognição dela vai evoluindo ali no crescimento e tal, ela vai interagindo com as pessoas e ela tem esse processo de frustração e de raiva, mas de uma maneira que ainda não é clara, né? Ela não tem repertório, ela não tem cognição para entender. Então, assim, ela quer pegar, você tá com essa garrafa na mão e ela tá tentando pegar e você não deixa, ela chora, ela grita, se ela tá com alguma coisa na mão, ela ataca, é muito rápido você perceber a raiva na criança e passa rápido também. E não só na criança, a gente tem uma média de duração da raiva, do pico de raiva, que é o que a gente conversou no outro episódio, de 90 segundos mais ou menos. Então, quando você é confrontado ou quando você está nessas situações de hostilidade, injustiça, frustração, o seu corpo vai reagir desse jeito que a gente falou, frio na barriga, na boca do estômago, o coração dispara, a respiração fica ofegante, por mais ou menos 90 segundos. A questão é que o adulto lida com isso de uma outra maneira e ele vai esticar essa sensação por mais tempo, e aí a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, mas a criança não. Então, quando você vê as crianças brincando, enfia a mão na cara da outra, se você não for lá, né, intervir, daqui a pouco já estão se abraçando e brincando, e tá tudo bem, assim, passa.
porque eles têm uma outra maneira de elaborar. Então, na criança, esses comportamentos de raiva ou mais violentos, eles vêm de necessidades não atendidas, ou de coisas que talvez ela precise e ela não sabe direito como pedir. Então, ela tem um jeito, ali meio chora e bate nas coisas, quebra e tal. Não estou falando da birra e nem vou entrar muito nisso, né? Não sou especialista em psicologia infantil, estou falando de uma forma mais geral. Só que aí a criança, ela também está vendo como os adultos lidam com a raiva. Ela está o tempo inteiro modelando o comportamento dos adultos. Quando você olha para as famílias, você vai percebendo como que essa maneira de lidar com a raiva é muito parecida entre pais e filhos, e entre os adultos e as crianças e tal. Então, tem criança que cresce no ambiente em que o pai ou a mãe tem grandes explosões de raiva. Essa criança pode crescer exatamente assim, ou por ter sofrido o resultado da explosão de raiva, ela cresce evitando ao máximo ter explosões de raiva. Então, ela fica tentando suprimir, reprimir essa raiva, esse jeito de lidar com a raiva, e ela vai gerar um outro problema na vida adulta. Então, tem muito isso. Assim, quando a gente pensa na maneira que a gente lida com as emoções, a gente tem que lembrar de como a nossa família, os nossos pais lidavam com essas emoções. Você fez Isso me uma fez cara que te veio alguma coisa na cabeça? me fez pensar algo aqui que é como que eu vejo a maioria dos pais, inclusive na minha criação, porque eles estão 24 horas com a gente e precisam dar atenção pra gente o tempo todo. A gente acaba irritando eles de uma forma mais repetida, sabe? Acontece mais vezes da gente irritar eles, porque a gente é criança, a gente precisa de atenção, a gente precisa de comida, a gente precisa que aprender, por favor, me ensine o que é esse negócio. Então eu vejo que, pelo que eu lembro e pelo que eu vejo em outros pais também, eu vejo muita explosão de pais com crianças, mais do que o diálogo, mais a Nossa, muito, explosão Bruno. do que um diálogo para explicar, porque é difícil você também se manter o tempo inteiro equilibrado e não ter essa explosão sem entender o que está acontecendo com a criança, ou você achar que é isso e a criança precisa de coisa. A gente tem algo para falar sobre essa parte de que talvez isso ainda faz a criança imitar ainda mais, como se tudo é explosão e tudo é raiva? Tem, porque assim, o adulto muitas vezes ele acha que não vale a pena explicar coisas para a criança, ter conversas com a criança, né? Ah, que ela não vai entender e tal, não sei o quê. Então tem pai que prefere dar um grito, tipo, vai lá para a sala brincar, não sei o quê, sai da cozinha, não sei o quê, né? Do que falar, filho, olha só, pegar ele no colo, mostrar isso aqui é quente, se cair em você machuca, e o papai quer que você fique um pouquinho lá brincando, enfim, né? Hoje eu percebo nessa geração de pais, então a nossa geração que tem filhos agora, tem um cuidado muito maior com isso, porque são temas que estão mais populares agora, psicologia positiva, esses cuidados com a criança e essa educação emocional desde pequenininho. Então, essa geração tem maneira diferente de lidar. Hoje, eu recebi um feedback da minha cunhada, ela estava falando, me pediu umas dicas de comunicação não violenta para lidar com as crianças, né? E aí ela falou, cara, foi tão bacana, porque hoje eu consegui perceber rápido o que estava acontecendo, vi que ele estava nervoso, né? Ele não estava conseguindo expressar ali uma necessidade, uma coisa que ele precisava, e eu consegui receber aquilo, não tipo, para de gritar, e como normalmente eu dou uma bronca e tal. Os nossos pais, né, a geração anterior, eles não tinham essa comunicação, esse diálogo. Então, ou era você, ou era na violência, você estava lá dando bravo, dando chique, você tomava uma surra, uns tapas, ficava de castigo, alguma coisa assim, né? Então, era a raiva sendo cuidada com raiva também. Vai para um lugar difícil isso, né? Assim, então, quando eu penso na minha infância, assim, eu falei isso no outro episódio, cara, minha família inteira, mas assim, minha mãe é muito, muito brava, assim, muito enérgica. Então, a gente foi criado meio nessa linha dela brava e resolvendo as coisas, indo lá brigar, não tem essa de, deixa pra amanhã, vai lá, xinga a vizinha, e, sabe, estoura. Então, não tinha uma gestão emocional na raiva, na minha família nunca teve, assim, não existia. Tipo assim, como resolver as coisas? Enfia a mão na cara da vizinha. O marido tá dando trabalho, enfia a mão na cara do marido. O filho, enfia a mão na cara do filho, enfia a mão na cara de todo mundo e resolver tudo assim. E aí,
Eu sempre falo isso, né? O Skinner, que é o pai da psicologia comportamental, ele morreu estudando a coerção, porque quando você é violento com alguém, quando você cessa um comportamento pela violência, isso é muito eficaz. A pessoa para, você dá um tapa na criança, ela, né, para de chorar, ela para de fazer o que ela estava fazendo, enfim, você dá uma surra e tal. Só que a longo prazo, a coerção tem um efeito, assim, devastador, né? Não é à toa que as pessoas adultas que são extremamente violentas ou, enfim, assassinos ou coisas desse tipo, tiveram uma infância violenta. Não estou dizendo que todo mundo que teve uma infância violenta vai ser um assassino, mas quase todo mundo que é um assassino, né, teve uma infância violenta. Teve uma falta de cuidado, de amor, teve uma agressividade muito grande aí nessa base. E aí, essa raiva, vamos crescendo aqui para a adolescência, né? Então, a criança vai ali, entrando em contato com a raiva, entendendo a raiva e percebendo essa emoção, às vezes entendendo de fato, às vezes não, porque hoje a gente ensina para a criança, né? O que você está sentindo? Meu sobrinho, quando ele está com raiva, ele aperta assim a mão e ele fala, eu sou muito nervoso. Eu sou muito nervoso. Gabriel, como assim? Eu fico muito nervoso e tal, e ele sabe quando ele tá nervoso, ele fica assim, sabe, com a mão apertada e com o dente travado e tal, porque a mãe dele explica pra ele que quando ele se sente assim é porque ele tá com raiva, porque ele tá nervoso, e vai ensinando como lidar, né? Mas nem todo mundo vai pra adolescência assim. E na adolescência, gente, que é a nossa, né? Nosso projeto de ser ou não um demônio, é ali que a coisa está se organizando, né? Eu adoro zoar com isso, porque é muito isso, cara. Adolescente é um projeto de capeta. Talvez não vire um capeta, mas assim, ele tá ali tentando, né? Ele tá se esforçando, tudo naquele volume alto, aquela velocidade, né? Enfim. E o adolescente, ele é só raiva. Né, a gente brincou sobre isso, assim, que parece que na adolescência é onde a raiva mais acontece. Me fala como foi tua adolescência. Você era um adolescente nervosão? Não estou preparado para falar sobre minha adolescência. Não quero, me deu uma raiva falar sobre a minha adolescência agora. Não, claro, vamos falar assim. Você falando disso de criança e de adolescência, o que você descreveu sobre sua mãe, a gente pode copiar e colar, que era minha mãe. Ela só não ia dar na cara de ninguém, mas ela ia xingar todo mundo na hora, não precisava esperar amanhã não, vai resolver agora. O mesmo comigo, chinelo e seja mais o que tivesse, que viria em minha direção. E eu vi o que isso causou em mim na adolescência e na vida adulta foi que eu engoli a raiva. Eu fui nessa parte, você falando, eu sentia a raiva, só que eu não sabia como usar a raiva. E aí o que acontecia era eu guardava tudo pra mim, e aí o que eu fazia era, quando alguém ficava me atacando muito ou fazendo ficar com raiva, o que eu explodia era, eu sabia como dizer o que machucava aquela pessoa, sabe? Foi assim que eu aprendi a não usar a raiva, eu aprendi ter a língua de chicote, alguma expressão assim que eu não lembro, que era exatamente, eu ia no ponto que você diz e a pessoa falava, tipo, não acredito que você disse isso, sabe? Que era tipo, algo que é tão, como você sabia de algo assim, e como você disse algo de uma forma que machuca tanto, sabe? Mas eu via como isso, eu fui nessa parte de uma mãe que era muito explosiva e colocava raiva conforme ela vinha. Para minha defesa, eu tinha medo de ser como ela, de ser naquele momento, então eu só engolia toda a raiva e só falava quando precisava. Falava com raiva mesmo e sem sentir remorso na hora que eu dizia. Aí passava 20 segundos, eu só pensava, que merda que eu falei. Eu sabia que não podia ter dito aquilo, mas disse. Não sou mais assim, mas esse era quem eu era na adolescência. Nossa, eu tive uma adolescência completamente reprimida, assim, de raiva, jamais, assim, nunca briguei na escola, nunca... Eu acho que eu fui a criança, adolescente, que não queria reagir daquela maneira que eu via as pessoas reagindo ao meu redor e tal, né? Então, fada sensata desde sempre? Não, claro que não. Porque me fazia um puta mal, assim, sabe? Ficava engolindo as coisa horrorosa. Mas eu entendo, assim, como que eu enxergo a raiva na adolescência. O adolescente, ele vai ter aquela explosão hormonal, que a gente sabe que já é foda pra caralho, mas é na adolescência que a gente percebe a vulnerabilidade, a fraqueza, os defeitos dos adultos. É quando a gente começa a entender que os adultos erram, que os adultos não são perfeitos. Porque na infância,
Os adultos, teoricamente, te cuidam, te dão o que você precisa, estão ali, né? E, inclusive, em casos de crianças que não têm isso, elas acham que aquilo é ser cuidada, né? Então, sei lá, crianças que sofrem violência em casa, apanham tudo. Na cabeça ali dela, no entendimento dela, aquilo é ser cuidado. Depois ela vai ter um choque aí quando ela começar a se deparar com outras famílias e tal, né? E Mas, aí enfim, nisso ela replica pro círculo de amizade, relacionamento dela, a violência também? Porque ela às acha que isso é vezes ser cuidado? sim, às vezes não me arriscaria a falar na maioria das vezes, mas é muito comum isso acontecer, tá? Uhum. Mas aqui eu tô tentando fazer uma construção, uma pessoa que teve uma infância, enfim, né, mais E estruturada, generalização também, né? nesse sentido. Mas assim, quando a gente cresce num lar que, né, você é cuidado, você é acolhido da maneira, né, mais saudável possível, na adolescência você começa a perceber que seus pais não são tão perfeitos, que os seus pais erram, e aí os seus pais vão impor certos limites que antes eles não impunham, porque não tinha tanta necessidade, né, e na adolescência eles começam a impor, então os pais preocupados com sexo e drogas, principalmente, começam querer cercear, né, dar mais contorno, dar mais limite e tal, e é quando você quer viver a sua liberdade, porque você começa a entender o que é a liberdade, e esse conflito, frustração, base da raiva, vai gerar muita raiva, então você tem raiva porque seu pai não te deixa na festa, raiva porque sua mãe não deu o dinheiro lá que você queria, raiva porque a galera do colégio, não sei o que lá, e aí é essa explosão. Você pode virar o adolescente problema, né? Que as diretoras têm pavor, que é o que briga na escola, que responde para o professor, lá, ou ficar engolindo isso, sendo um bom menino, a boa menina, mas isso vai ter aí um reflexo na sua vida adulta, né? E é também sobre isso que eu quero falar. Uhum. Na adolescência, quando esse adolescente não veio desde a infância sendo ensinado a falar sobre o que ele sente, a perceber o que ele sente e tal, ele vai ter muito mais dificuldade. Tem um método que chama método Friends. Friends é um acrônimo, né? Significa feelings, blá blá blá, nunca lembro, que é imensa a sigla, mas é uma metodologia que trabalha educação emocional com a criança e com os pais, com o adolescente, com os pais e com os adultos. Tem sempre esse viés. É muito interessante, assim, as pessoas acham que o adolescente é um avoado. Gente, adolescente concatena ideia. Eu sei que talvez vocês não acreditem, assim, adolescente pensa, fala, entendeu? As pessoas falam, parece que é sei lá, um ET. Gente, não, você pega uma roda de adolescente, é incrível, super rica, eles, né, têm percepções super interessantes de como as coisas estão acontecendo. Então, muitas vezes o adolescente não tem espaço de fala. E quando a gente não tem espaço de fala, claro que a gente sente raiva. Quando as pessoas te menosprezam intelectualmente, ou acham que não sabe o que está falando, você não vai sentir raiva? Qualquer pessoa sente raiva, e o adolescente passa muito por isso. Eu lembro de uma amigona minha, foi fazer um trabalho dentro desse método Friends, numa comunidade, era uma galera que jogava rugby lá, era uma associação, a ONG, alguma coisa de esporte, então era ali entre 13 e 16 anos. Ela estava aterrorizada, ela falou, meu Deus, rugby, adolescente, sabe, vai ser super difícil, como é que eu vou controlar, né? Na cabeça dela, ela tinha que controlar aquelas crianças, enfim, adolescentes, quer dizer. E ela chegou lá, ficou super impressionada, assim, não foi impressionada, ela se deu conta de como ela estava julgando, estava menosprezando, falou, cara, foi uma dos melhores trabalhos que eu fiz, pela profundidade, pelo quanto eles se entregaram àquilo, a disciplina deles em relação ao método e tal. Então, parem de achar que adolescente é tudo bocó, pelo amor de Deus, eles são ótimos. Quando você deu esse exemplo, me fez pensar mais sobre a adolescência, que eu já fui mais pelo lado de já dizer tudo que estava instalado aqui que eu precisava dizer, e o que eu lembrei era mais, eu era o adolescente mais desse quieto. Eu pegava a raiva e eu suprimia ela e ficava quieto e não usava aquilo de forma alguma. A não ser quando alguém me provocasse muito, aí eu ia nessa parte que eu mencionei do falar o que não era, sem limites e só dizer o que precisava para que aquela pressão, aquele ataque... para calar o outro, isso, né? que era para calar o outro, isso. Mas me fez pensar
nesses pontos que você disse, uma das causas que a gente sente raiva é frustração porque a gente acha que está certo em alguma coisa e a outra pessoa não acredita na gente. E eu vejo quando a gente é adolescente, a gente, de repente, sabe todas as respostas para tudo. É isso que a gente acredita na vida. Mas me fez pensar aqui de que quando você é pai de alguém, eu não tenho filho ainda, então estou deduzindo como algo assim. Por exemplo, se eu sou especialista em um assunto e alguém está aprendendo sobre aquele assunto, eu meio que tenho uma sensação de que, tipo, eu sei mais que essa pessoa, então talvez eu tenha mais conhecimento para dizer algo. Se essa pessoa me dizer algo, eu vou saber mais do que ela. E eu acho que nessa parte de pai, como você tem aquela criança que não sabe nada e você está ensinando tudo, o adolescente já começa a ter mais coisa, né? Já começa a ter mais conhecimento. Por exemplo, o rugby. Se você tem um filho que joga rugby, você nunca jogou rugby, seja o que o seu filho estiver falando de rugby, ele vai saber mais que você. Só que o pai ainda coloca o filho naquele status de que ele sabe mais porque o filho ainda é um adolescente ou é uma criança na cabeça dele. E isso também acaba criando ainda mais a frustração porque os pais não conseguem ver que agora aquela criança que não sabia nada começa a saber coisa e eles não conseguem identificar que esse momento está acontecendo. Sim, e porque essa postura dos pais, elas tiram o valor que esse adolescente já, assim, que ele tem. Você está tirando o valor daquela pessoa. Então, ela viveu coisas, ela já tem experiência de algumas coisas, ela já tem certas percepções. Ah, mas o moleque tem 13 anos, sabe o que é da vida? Sabe alguma coisa da vida já. Isso tem que ser levado em consideração, tem que ser ouvido, assim, né? Tem que ser acolhido de alguma maneira. Vou dar um exemplo de uma situação que uma amiga minha passou. A filha dela tinha uns 12 anos na época, e ela, essa minha amiga, teve uma briga com o marido na frente da filha, e ela ficou super mal de ter brigado, né, com o marido, com o pai da menina, na frente da menina e tal. E aí foram dar uma volta de carro. Ela chamou a filha para dar uma volta de carro porque ela queria conversar e tentar explicar, e sabe, aquela situação ali e tal. Aí ela começou, pensando como é que ela ia falar, dirigindo ela, ai filha, então, olha, mamãe brigou com o papai hoje, porque não sei o que lá, não tem nada a ver com você, eu queria te, sabe, tentando explicar. Aí a filha dela virou para ela e falou assim, mãe, de verdade, meu pai, para mim é problema seu. Tipo, vocês que são casados, queridos, sabe? Ela falou, gente, cara, eu vi aquilo da minha filha, eu lá toda tentando me explicar, e ela, tipo, mãe, meu pai é problema seu, assim, sabe? Não tem nada a ver com isso, se resolve. Falou, meu Deus, como a gente menospreza a capacidade. Ela tinha 12 anos, a menina, sabe? Se imagine sendo menosprezado dessa maneira, sendo tratado como alguém que não percebe as coisas, dá muita raiva. Só que às vezes também não dá para ficar culpando os pais, porque uma coisa sou eu que vejo os meus sobrinhos a cada, sei lá, quanto tempo, falar, nossa, como ele tá grande, nossa, olha. Agora, quem tá ali vendo a criança crescer, muitas vezes não se dá conta que não é mais uma criancinha, já tem 13 anos, já, né? Então tem esse processo também, né? Assim, tô sendo bem acolhedora em relação aos processos dos adolescentes, porque eu acho que tem muito esse lugar, assim, eu acho que as pessoas acabam menosprezando a capacidade que eles têm de percepção, de discernimento, enfim. Eu concordo e eu agradeço por você ter dito isso, porque me fez pensar que eu sou uma pessoa que coloca o adolescente nesse lugar de... Quando o adolescente está dizendo algo, na minha cabeça fica só pensando do que esse adolescente sabe e é como isso também está errado, porque senti aqui que eu já fiz isso internamente várias vezes e vou olhar para quando estiver fazendo isso de novo, prestar atenção e falar, Bruno, cale a boca, ouça o adolescente, respeite a experiência que ele está tendo, você já foi assim, também julgo adolescentes. Vou tentar não fazer mais isso. Alô, Brasil, vamos fazer as pazes com os adolescentes. Seguindo para os adultos. Como é que a raiva se dá na vida adulta? Então, assim, a gente, enquanto adulto, tem uma história aí, talvez, de uma criança e de um adolescente que não falou sobre emoções, que não entendeu de verdade o que é essa emoção, e aí a gente vai para a vida adulta, trabalhar, estudar, fazer faculdade, e, enfim, enfrentar esse mundão aí. E aí a gente continua nesse padrão de ou suprimir a raiva e fingir fazer cara de panda, né? Cara de urso, que é aquela cara que você não sabe
se vai te matar ou se é do bem, né? Ou você vai expressar a sua raiva daquele jeito errado, jogando lixo emocional nas pessoas e descabelando, né? Assim, soltando tudo em todo mundo. E, enfim, gerando problemas. E eu falei no começo que a raiva dura 90 segundos no corpo. A sensação de raiva dura 90 segundos. E provavelmente vocês estão me ouvindo falando, imagina, Cíntia, você tá viajando. Tem dia que eu fico o dia inteiro com raiva, eu fico o dia inteiro com essa. Parece que eu tô com uma pedra de gelo no estômago, não sei o que e tal. Mas por que isso acontece? Então, vou pegar o trânsito como exemplo, que é uma coisa que poucos de nós temos problema, né? Enfim. Mas, assim, você tá lá no trânsito, pensando em mil coisas, preocupado, não sei o que tal, numa fechada, fica puto, já xinga, o cara xinga de volta, o motoqueiro passa, enfim, aquela confusão toda. Essa situação da fechada, do cara xingar, te deu todo esse pico químico no corpo. Adrenalina, coração dispara, a respiração ficou ofegante, essa sensação de estômago, bochecha quente e tal. Acabou. 90 segundos depois, seu corpo já está buscando homeostase, já está buscando equilíbrio. Só que o que você faz? Você deixa isso lá no passado, onde aconteceu? Não. Você vai até o seu trabalho pensando, onde já se viu? O brasileiro é um absurdo. Isso aqui na Europa jamais vai acontecer. Que não sei o que lá. E aí, então você você pega aqueles 90 segundos e você vai transformar aquilo em 4 horas. Porque você vai chegar no trabalho, primeira pessoa que você encontrar, tipo, sei lá, encontrei Bruno, você não vai acreditar. Sabe ali a Rebouças, aquela viradinha? Meu, o cara entrou, aí eu conto pra você e trago de novo aquela sensação de raiva. Aí eu sento para trabalhar, já tô inflamada, né? Já criei uma pré-condição emocional para uma outra crise emocional. E aí acontece alguma coisa, não sei o quê. Eu sei, cara, um negócio que era para durar 1 minuto e meio, você estica, você leva ele para tua manhã toda. E o adulto faz muito isso, né? A gente tem esse lance das cadeiras, né? A gente não consegue ficar na cadeira do presente, a gente está sempre transitando entre a cadeira do passado e do futuro, né? O nosso cérebro faz isso naturalmente, mas o jeito que a gente vive hoje, Bruno, é muito nesse lugar de não estar no agora. Então, eu vou passar a manhã inteira lá atrás, lá no passado, com raiva e retroalimentando essa raiva. Aí eu já entro no carro criando uma pré-condição para alguma coisa acontecer, para eu ter uma outra crise emocional, né? Tem aquele desenho da Disney, né? Lembra? Super clássico acho que era o Pateta, né? Que entra no carro e se transforma num monstro, lembra? É da sua Era época? ele mesmo. Não faz essa cara de que não sabe o que eu tô falando, Era o não. Pateta, sim. Né, que ele vai lá, se transforma, assim, ele fica super raivoso e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a gente vai criando essa pré-condição. Tem gente que entra no carro já falando, nossa, cara, olha, se eu pudesse, sério, eu mudava de bairro, porque não dá pra ficar pegando trânsito todo dia, essa palhaçada, só posso andar 60 por hora. E aí, caramba, tipo, olha isso, olha o cenário emocional que você já criou para que a raiva aconteça em você. Como a gente faz quando tá remoendo essa raiva 50 vezes no dia para tentar não sentir essa raiva? Porque às vezes você quer contar a história para alguém de como aconteceu, ou você simplesmente não conta para ninguém, ou você aprende a não contar, mas eu acho que antes ainda tem um ponto de... Porque o trânsito, como você falou, é um exemplo, porque eu acho que todo mundo, mesmo se você nunca dirigiu, você já esteve no carro com alguém que explodiu de raiva por algo que era mínimo. E por que as pessoas querem se matar no trânsito? E a raiva explode. Não é tão simples essa resposta, porque tem um monte de gente que quando toma uma fechada, ela não tem uma reação de querer xingar a pessoa, querer matar a pessoa. A reação dela é, nossa, poderia ter acontecido uma coisa horrível e não aconteceu. Tipo assim, nossa, ufa, que bom que tá tudo bem. Porque a gente, o trânsito, ele te coloca numa... primeiro que a sua vida pode estar em risco, sim. Segundo, que você tem um objetivo a ser cumprido nesse percurso. Você quer chegar em algum lugar, né? Você quer chegar no trabalho, você está indo... E o ser humano, quando ele está num foco de alguma coisa, ele é interrompido de alguma maneira, frustração de novo, né? Estou buscando objetivo e algo pode me impedir, isso gera raiva. Fora que também tem a questão da sua vida estar em risco. Quando você toma uma fechada, freia, um carro em cima de você com um filho no carro e tal, tem uma questão da sua vida estar em jogo nessa situação.
Então, tem uma tensão da sua vida e tem a questão você tem um objetivo, você está buscando chegar, fazer alguma coisa, executar alguma coisa, e você não quer ser frustrado nisso, né? Então, quando você fica ali, tipo, 20 minutos na marginal, meia hora, 40 minutos, para chegar a algum lugar, tipo, já, nossa, né? Já o objetivo está sendo frustrado de alguma maneira, e aí você surta e tudo isso. A maneira que a gente lida com a raiva fora do carro, a gente leva essa maneira para o carro também. Tem gente que fala assim, eu me transformo. Nossa, tipo pateta, né? Você não se transforma. Você só está replicando a maneira com que você lida com a raiva no resto da sua vida. Ou é xingando o outro, ou é colocando a culpa no outro, é colocando a culpa em você, ou é entendendo a situação. Então tem muito essa coisa da culpa, né? Você toma uma fechada, você fala, culpa do outro que dirige mal, ou meu Deus, como eu sou desatenta, meu Deus, preciso ficar mais atenta, nossa, não. A gente tem esse processo de ou culpabilizar o outro ou trazer a culpa pra gente. Quando, na verdade, faz parte do processo, né? Quando você dirige, tipo, às vezes, enfim, coisas acontecem, você não consegue ficar 100% atento, às vezes você está numa situação que você quer ir mais rápido, sei lá, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo no outro carro, ou o que está acontecendo. E eu, assim, eu não dirijo, né? Não posso dirigir e tal. Mas eu sempre tenho uma coisa, assim, quando acontece alguma coisa, alguém xinga, ou alguém demorou para sair no sinal. Eu não sei se é porque eu não estou dirigindo, mas mesmo quando eu estou no passageiro, eu não fico. Porque eu não sei o que está acontecendo. Eu já tive amigas que quando começaram a dirigir, cara, cada vez que elas tinham que sair, assim, elas ficam super nervosas, aí acabava o carro morria e tal, e aí todo mundo buzinando, piorava a situação. Então, assim, não sei explicar, acho que eu tenho um processo mais empático dirigindo, talvez porque eu não, assim, né, no carro, talvez porque eu não dirijo. E aí eu queria falar um pouco sobre esse lance do lixo emocional, né, da crise de raiva. Como que a gente lida com essas coisas? Porque o dia inteiro você vai tomar a fechada no trânsito, aí você vai chegar no trabalho, a galera vai estar. Você fez de tudo para chegar na hora da reunião, inclusive a fechada foi por isso que você estava com pressa para chegar, aí todo mundo chega atrasado, aí você fica puto, aí aquele e-mail que a pessoa mandou errar, enfim, a gente tem essas oscilações, né, emocionais o dia inteiro. E se a gente finge que está tudo bem, uma hora a conta vem. E quando a conta vem, é quando a gente tem aqueles chiliques, né, completamente descabidos e fora de contexto, que fica todo mundo assim, tipo, nossa, só perguntei se, sei lá, sabe, se a gente ia no restaurante japonês almoçar hoje. O que aconteceu? Bruno tá muito louco e tal, não sei o quê. Então, eu acho que o processo, vamos lá, a raiva, antes de falar de como lidar, acho que a gente precisa entender que a raiva, ela é uma energia mobilizadora. Ela te coloca em ação. Claro que ela te coloca em ação para atacar o outro ou para fazer alguma coisa sobre aquilo que está acontecendo, né? Então, ela vai te colocar em ação, ela mobiliza você. Por isso você sente essa coisa, às vezes levanta da cadeira e tipo, nossa, preciso dar uma volta, não sei o quê, porque é isso, tem essa energia mobilizadora acontecendo. Ela é muito importante. A raiva faz a gente se defender, a raiva faz a gente ficar atento às coisas, a raiva faz a gente ter clareza de que a gente queria muito uma coisa e não conseguiu, e por isso a gente está puto. Então, a raiva te traz muitas informações. Nem sempre a gente consegue fazer essa leitura. Então, por exemplo, te liguei de manhã, Bruno, vou passar na tua casa. Você vai estar em casa hoje à noite? Vou passar aí pra gente conversar e tal. Beleza, combinado, tá bom. Você cria todo legal, ela vai vir aqui, então vou comprar não sei o que eu sei que ela gosta de comer, já vou ligar, desmarcar, sei lá, tal coisa que eu tinha, vou dar uma organizada na casa, você vai criando aí E aí, tipo, eu marquei com você 7h30, 7h15, eu ligo e falo, Bruno, porra, meu, deu um problema aqui, me enrolei e tal, vamos deixar para outro dia? Beijo, tchau. Nossa, né? Vem aquela raiva, porra, que filha da mãe, por que não avisou antes? Nossa, que falta de... Aí você joga tudo para mim. Você não consegue, às vezes, entender que você tava com uma expectativa para me ver, ou você queria me contar coisas, ou você tava, sei lá, tava com saudade, queria bater esse papo, sabe? A gente não consegue ter essa clareza, a gente joga muito pro outro. Nossa, por que faz isso? Como ela é isso? Como é aquilo? E quando a gente entende que essas necessidades que a gente tinha não vão ser atendidas, e é por isso que a gente tá com tanta raiva, a gente consegue até
falar melhor com a outra pessoa sobre isso, porque a gente tem clareza. É muito diferente você responder uma mensagem dessa e falar, porra, assim, você é mó furona, não sei o quê, nossa, custava avisar, eu tava aqui, me preparei, né? É muito diferente você me mandar uma mensagem dessa e você falar assim, nossa, assim, puxa, fiquei super chateada, eu queria tanto estar com você hoje, tinha um monte de coisa que eu queria te contar, tava contando os minutos para você chegar e como você me avisou assim em cima, eu, sei lá, fiquei aqui com, nossa, um vaso, um buraco, porque, enfim, planejei isso o dia todo e tal. Com essa conversa, eu consigo entender o que está acontecendo com você. Com a primeira conversa, eu vou me defender e falar assim, nossa, e o Bruno acha que eu fiz de propósito, né, para sacanear ele. Claro que não, as coisas acontecem. E aí a gente fica nessa troca de agressividade, de violência, que não vai levar a gente a nada. Então, quando você começa a perceber por que você está sentindo raiva especificamente, então, fiquei bravo com o meu chefe. Por quê? Porque eu espero que um líder tenha esse comportamento, ou responda dessa maneira esse tipo de situação, ou leve em consideração essa, e ele não consegue enxergar, assim, é isso que me irrita, é isso que, né, que me frustra e tal. Então, esse processo de consciência é muito importante. Nem sempre a gente consegue falar com toda essa clareza, né? Nem sempre a gente consegue ter esse processo todo. Muitas vezes a raiva vem com tanta força, essa energia é tão forte que ela você precisa extravasar, mas não precisa ser no outro. Então, ao invés de você abrir a janela do carro no trânsito e xingar outra pessoa, deixa o vidro fechado e, sei lá, sai andando, grita sozinha, se você estiver sozinho no carro, né? Não vai ficar lá dando seu chilique de raiva, assustando as outras 3 pessoas que estão com você no carro. Mas xinga, sabe? Ali, pô, que saco! Você vai ver que 10 segundos depois você já tá mais aliviado. Tem gente que tem almofada, que soca almofada em casa, que tem esses processos para extravasar. Tem gente que manda áudio para si mesmo, tem lá aquele grupo, né? E aí manda o áudio falando tudo que queria, aí manda o outro. No 5º áudio já tá melhor, aí manda o áudio de verdade para a pessoa. Assim, deixa sair essa energia, porque ficar segurando é sempre quando tem aquela situação da gota d'água. Quando a gente fica segurando, vai ter uma coisinha boba que vai fazer você explodir, provavelmente com quem não tem nada a ver com a história, né? E prejudicar as suas relações, assim. Então, a gestão da raiva, se ela for bem feita, ela harmoniza, inclusive, as nossas relações de trabalho, pessoais, tudo isso. Então, é uma coisa de você colocar a raiva para fora, como você disse, no travesseiro, numa almofada ou no áudio, mas é para depois que você vai voltar a ter um controle, porque nesse momento você está extravasando, é mais para tipo colocar para fora o que você está sentindo. Depois que isso acontece, o ideal então é você olhar e tentar entender o porquê você sentiu raiva daquilo. Tipo, por que eu senti raiva quando aquela pessoa me fechou no trânsito? Porque eu podia ter morrido, porque eu ia chegar exatamente no horário da minha reunião, porque a pessoa me fechou, eu cheguei atrasado, porque eu cheguei atrasado, eu mandei o e-mail errado. E é por isso que eu fiquei com raiva. Então, você analisar o porquê de você ficar com raiva vai te ajudar para a próxima vez que alguém fechar você no trânsito. Porque você vai entender, ok, a pessoa me fechou no trânsito, talvez eu vou xingar ela aqui baixinho com o meu vidro fechado, ou talvez ainda vou continuar xingando com o meu vidro aberto até continuar fazendo esse exercício do que porque o trânsito gerou isso, ou porque quando a minha parceira não concorda comigo eu sinto essa raiva, e ficar fazendo esse exercício de colocar para fora num lugar que você não vai socar ninguém, vai socar só uma almofada, mas também olhar para tentar entender o porquê você sente raiva daquilo. E também ter o diálogo com a pessoa, né? Como você disse. A Cíntia cancelou, falou que ia vir aqui, não veio, fiz feijão, comprei vinho, cadê Cíntia que não veio? Tudo que tinha se preparado emocionalmente, não tinha. E aí, o que fazer? Você falou super bem, é muito isso, assim. O problema, por exemplo, do trânsito, quando a gente abre a janela e dá o chilique para o outro, a nossa raiva encontra a raiva do outro e a gente não sabe como é que a raiva do outro, até onde a raiva do outro pode ir, até onde essa ação do outro pode ir. Então a raiva do outro pode estar armada. Exatamente. Não, exatamente, né? Assim, a gente não sabe o processo, né, as pré-condições do outro, e isso pode, enfim, ter um final trágico, horrível e tal. Então, a gente tem que extravasar a nossa raiva, a gente tem que ter o espaço de pôr a raiva para fora de uma maneira segura, de uma maneira controlada. Por isso que eu falei, mande os áudios para você, tem essas conversas sozinho, às vezes fala com amigos sobre aquilo e tal, né? No caso do trânsito, deixa a janela fechada, segue sua vida e vai xingando, sei lá, né? Mas assim,
extravasar a raiva de uma maneira segura, porque hoje a gente vive em comunidade, enfim, a gente tem que cuidar desse processo todo. Depois disso, aí vai para a consciência do por que aquilo aconteceu. Então, eu vou falar de mim, como que eu faço, né? Psicóloga perfeitinha. Porque a gente é psicóloga, a gente não passa essas coisas. Eu sei nem por que eu tô aqui conversando com vocês. Bom para mentir só, é para isso que serve. É assim, ó, quando eu recebo, por exemplo, uma mensagem, alguma coisa que me deixa irritada, eu moro sozinha, né? Então eu fico falando sozinha, mas que falo todas as palavras, caralho, de onde ele tirou isso? Fala, beleza, aí passa uns 2, 3 minutos, eu já tô meio de saco cheio desse assunto, aí dá uma baixada nessa energia, porque a raiva também atrapalha o nosso processo cognitivo, você não consegue pensar direito quando a raiva tá muito inflamada, né? E aí depois de um tempo eu falo, tá, beleza, por que eu tô tão puta da vida assim? Ah, porque eu falei isso, porque esse comportamento dele me incomoda dessa maneira, porque eu acho que ele tá... Enfim, ok, tipo, já entendi. Aí o terceiro passo pra mim é como é que eu vou comunicar isso pro outro? Como é que eu vou trocar isso? Assim? Eu lembro que eu tive um relacionamento com uma pessoa, uma época, e ele fazia uns jogos emocionais que, nossa, era muito engraçado. E assim, tipo, sério, né? Vai fazer jogo emocional comigo, né? Logo eu, pós-graduada. E aí, nossa, eu ficava tão irritada. E aí, beleza, deixa eu digerir isso. E quando eu voltava para ele falava assim, ele sempre respondia a mesma coisa. Não adianta você vir com essa postura de psicóloga, não. Nossa, aí eu ficava irritada de novo. Até que chegou uma hora que eu falei, bom, eu acho que não é uma pessoa ideal para eu ficar me relacionando. Então eu tinha muito esse processo. Agora, por exemplo, com a minha família, com os meus irmãos, com a minha mãe, a partir do momento que eu comecei a adotar essa postura, digerir um pouco, ou às vezes, sei lá, às vezes eu percebia em conversas com a minha mãe que ela estava mais agressiva, então eu falava, mãe, eu não tô te atacando, né, assim, eu tentava dar uma clareada, assim, e normalmente, por ela ter um jeito mais assim, ela fala, não, eu sei que você não tá me atacando, mas quando você fala assim, não sei o quê, tudo bem, sabe, eu não preciso responder à altura. Esse lance de não leva o desaforo para casa, gente, é uma falácia, é uma bobagem sem tamanho, assim, porque se você realmente levar isso a sério, tipo, nossa, sou a pessoa que não leva desaforo para casa. Como você acha que vai ser sua vida? Batendo boca com todo mundo? Ganhando todas as discussões que você tem? Né? Assim, ganhar discussão em que sentido? Você foi a última pessoa a falar? Na minha visão, preservar as relações é mais importante, cuidar dessas relações é mais importante do que ter o último argumento e tudo isso. Às vezes é melhor deixar a pessoa dar a última palavra na discussão, digerir um pouquinho e depois voltar à conversa. Não sei se você já ouviu, tem muita gente que fala assim, que é casado, que namora, e fala assim, o segredo da nossa relação é não ir para a cama brigado. Gente, meu cu para vocês. Tem gente que precisa de tempo para digerir as coisas, sabe? Aí o outro fica lá forçando a conversa, porque, né, tem hora para terminar a confusão. Tipo, para com isso, gente. Vai dormir nervoso, sim. Digere isso. No outro dia vai conversar de uma maneira, sabe, melhor. E tem casais que, ótimo, que bom, que conseguem não ir para a cama com raiva, mas tem gente que precisa de espaço, que precisa pensar. Que foi? Acho que as pessoas não vão ver a câmera, não vão ver por causa do áudio, só ela não consegue ver a câmera que eu tô te vendo aqui. Quando você fala do casal que vai pra cama, não, sem ser obrigado, você olhando pra cima com aquela cara de tipo, exatamente o que você falou, meu cu, que isso não existe pra mim. Eu penso assim na Sandy, sabe? A Sandy casada com aquele menino que não sei nem como chama. Tipo, a gente não dorme brigando. Pelo amor de Deus, gente, pode te catar. Escuta, passamos nossos pontos aí, vamos para dicas, como que vai ser? Vamos para as dicas. Tantas lembranças que vêm da vida. Depois eu me conto. Dicas. Bem, a gente deu dica de criança, de adolescente, e a gente acho que dica mais para adulto, né? Bom, para a gente fechar, vamos com dicas com Cíntia Cruz, como controlar e não matar ninguém com a sua raiva.
Ó, gente, a gente falou da infância, minha dica para quem tem filho pequeno, quer olhar para essa coisa mais na infância, buscar psicologia positiva, comunicação não violenta para crianças ou algo nessa linha, acho que ajuda bastante. E nos adolescentes também, né? A comunicação não violenta ajuda em qualquer idade e tal. Para os adultos que não tiveram educação emocional, claro, cursos de inteligência emocional, por coincidência, eu tenho sempre, né, tô sempre com alguma turma, alguma coisa assim, mas buscar desenvolvimento que foque cursos de autodesenvolvimento que tenham esse viés de gestão emocional. Eu gosto muito de livros infantis que falam de emoções, porque às vezes o adulto, ele é todo, pega lá um livro, sei lá, Daniel Goleman, de gestão emocional, fica lá todo... Calma, vai para o básico, vai para uma linguagem mais fácil e tal. E aí eu trouxe aqui, eu queria ler um trechinho do Emocionário, que é um dicionário de emoções, que é feito para crianças, mas que é muito lindo, maravilhoso, e nós vamos deixar aqui nas dicas para vocês. E eu queria falar sobre como é que ele coloca, ele explica a raiva, e se é ou não é um livro fofo para a gente ter na vida, né? Fora as imagens aqui, vocês não vão conseguir ver, mas elas são belíssimas. Então, olha como ele fala da raiva aqui no livro. Também conhecida como ira, cólera ou fúria, a raiva é passageira. Só lembrando, dura 90 segundos. Ela nos domina e depois vai embora quase sem percebermos. Em geral, sentimos raiva em situações que consideramos injustas ou que ameaçam nosso bem-estar. A raiva serve para alguma coisa? A raiva nos avisa que estamos diante de injustiças ou agressões e nos dá a energia necessária para agir. No entanto, ela bloqueia nossa capacidade de pensar com clareza e pode nos fazer reagir como um animal sendo atacado. Mas como não vivemos entre animais selvagens, essas reações podem nos meter em encrencas. Por isso, é melhor evitar que a raiva assuma o controle nos momentos em que, por exemplo, sentimos um pouquinho de irritação. Enfim, é para criança, mas eu acho que os adultos Tapa na cara. Fica aí, Com a verdade. né? Fica aí. E aí, assim, eu ia falar de dicas de filmes, fiquei pensando em filmes que me fizeram sentir raiva durante o filme, filmes que estimulam a raiva dentro da gente. Mas você quer ver um filme para sentir raiva? Claro que não. Mas tem, né? A grande beleza do cinema e dessa arte é fazer com que a gente sinta emoções diversas ali na cadeira do cinema. Então, eu tenho 2 filmes que eu acho que são, assim, mexeram muito comigo, e é claro que cada um tem o seu processo emocional, né? Mas Bacurau, durante o filme todo, pelo menos assim, eu fiquei com uma coisa meio de vingança, de raiva, de não é possível, porque existe uma violência velada durante o filme e existe uma violência escancarada. E muitas vezes a gente só coloca energia na violência escancarada, né? Assim, você assiste o jornal, marido agrediu mulher, não sei o quê, né? Mas tem tanta violência invisibilizada, e o filme traz muito esses 2 lugares, então, nossa, aquilo deixou muito, muito assim. E o Coringa, né? O Joker, você vai também vendo as coisas acontecerem ali conforme a narrativa foi construída. Nossa, você fica ali num processo meio também de vingança, de injustiça e de raiva muito forte, assim. Acho que são 2 filmes que me marcam nesse sentido. Eu esqueci que eram 2 filmes. Ainda bem, enquanto você falava, já me veio o segundo aqui, porque eu tinha pensado em um filme, mas já pensei no segundo. Mas também quero dar a minha dica de como eu aprendi a lidar com a raiva e não ter mais aquela língua de chicote, que eu não preciso mais dela na vida. Uso ela comigo mesmo, que acho que um ponto que você esqueceu de falar, olha só, que é fazer terapia. Que se você tem... se você tem dinheiro ou oportunidade de fazer e tem espaço para isso, realmente é algo que não só para raiva ou para medo ou para qualquer outra coisa, mas na raiva em específico eu vejo de como hoje eu consigo estar em um ambiente que me causa raiva e ao invés de eu engolir aquilo, eu consigo me expressar de uma forma que causa a minha ação ali, não, eu não concordo, e a pessoa pergunta por quê, e aí eu explico por quê, ou quando eu vejo que mesmo explicando é algo que não vai, é algo tipo, não, deixo para lá, vou
coleto mais informação, ou penso mais sobre aquilo para ver se eu estou certo ou errado, e depois talvez traga para a pessoa ou não. E terapia é algo, sim, que me fez melhorar nisso, como pessoa, como ser O humano. processo terapêutico traz consciência, né, Bruno? Às vezes a gente sozinho não consegue ter essa clareza ou essa consciência de estou com raiva porque eu esperava isso e tive aquilo. E o terapeuta é treinado, né? Nós somos treinados enquanto psicólogos, terapeutas, para, nossa, ser cirúrgico nessas coisas, porque a gente está vendo de fora, então tem toda a razão. E aí você vai sentir muita raiva do seu psicólogo, óbvio, mas ele é treinado para que a pessoa sinta toda essa raiva e xingue ele. Ele é treinado e pago para isso. E aí, falando sobre filmes, eu pensei em 2 filmes. Assim, já estava preparado para os 2 filmes, né? Óbvio. Um que é o Gone Girl, com Ben Affleck. Eu não sei qual é a tradução desse, mas eles estão num relacionamento. Ele e uma atriz loira, que eu também não lembro, mas a gente vai linkar o filme na descrição. Sim. E o outro é Animais Noturnos. E o primeiro filme eu não gosto muito dele, mas eu sei que eu não gosto por causa da raiva que me causou nesse filme, que é uma raiva que foi bem, que eu não gostei do sentimento que eu tive. Mas o segundo é uma coisa que eu lembro que eu assisti no cinema, fui no cinema, uma sessão que já acho que era um dos últimos que estava acontecendo, era bem pequenininha a sala que estava, e eu quase saí do cinema, porque eu não aguentei alguma coisa do filme assim, sem expectativas, que a expectativa, que o sentimento foi meu, talvez você não sinta mesmo, mas foi acontecendo assim na tela, que eu não vou dizer o que, eu sei que eu olhei para a porta, eu olhei para a fileira, eu me vi andando assim, sabe, saindo do cinema, porque eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu vou assistir, porque me deu esse sentimento de raiva, de, sabe, querer agarrar a cadeira e sair correndo da onde eu tava ali. Então é Gone Girl e Animais Noturnos, 2 filmes de indicação. E assim, né, é sempre bom lembrar exatamente, a gente tem nosso processo, talvez por isso certos filmes nos deem raiva ou não, mas eu imagino que esses filmes foram pensados um pouco nesse sentido. Acho que é isso. Tá, estamos bem de raiva por hoje, Bruno? Estamos ótimos, e é isso. Sempre um prazer falar com você. Felizmente seus cachinhos não estavam para fora hoje. Gente, eu já Mas tô contida. Raiva é um negócio, um tema que eu tenho que tomar cuidado, então é melhor o estava ali te cabelo protegendo. dar uma controlada aqui nos meus cachos. Então, adorei também e nos vemos no próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.